Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz esteja com todas vocês, lindas do Senhor. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que todas vocês estejam bem. Hoje, meninas, segundo dia da nossa leitura diária do livro de Gênesis, história da criação maravilhosa. Hoje a gente vai trazer uma revelação dessa palavra super abençoada. Então você que ainda não pegou a sua Bíblia, já corre lá. Pega a sua Bíblia, o seu caderninho de anotações, as suas canetas, já fica com ela na mão. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Por favor, curte esse vídeo, já curte logo ele aí agora. Dá uma curtida, um like nesse vídeo para manter ele na plataforma. E meninas, não esquece de colocar aqui nos comentários, desafio cumprido. Tá bom? Você precisa colocar no comentário para eu saber que você cumpriu o seu desafio. Coloca nesse vídeo e coloca nos outros vídeos também que você ouvir, tá bom? Vamos para a nossa leitura. Gênesis capítulo 2, começa assim. Vamos lá. E assim, pois foram acabados o céu e a terra, e todo o exército. E havendo Deus terminado o dia 7º e a sua obra que fizera, descansou nesse dia e de toda a sua boa obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aleluia, hein? Que coisa linda. Aí, descemos mais um pouco aqui para o versículo 4, que fala sobre a formação do homem. Particularmente, é um dos capítulos que eu mais gosto. Preste atenção, porque a gente levantou lá uma polêmica no grupo, falando sobre essa questão do espírito e da alma. E eu quero falar um pouco sobre isso aqui, sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que pode ser, tá bom? Mas eu não sou a dona da verdade. Então vamos lá. Formação do homem, versículo 4. Esta é a gênese do céu e da terra, quando fora criado, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhum planeta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou. Vamos lá? Presta atenção. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida. E o homem passou a ser... O que está falando na sua Bíblia? O homem passou a ser o quê? Uma alma vivente. Quando ele fala sobre questão de alma vivente, ele está querendo dizer, passou a ser igual a mim. Passou a ser eu. Passou a ter... A minha vida está nele. A minha alma está nele. Então, sim, isso aqui também pode ser o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a função de ser o nosso consolador, de ser aquele que dá vida para a nossa alma, de ser aquele que nos conduz à verdade de Deus, de ser aquele que nos direciona, de ser aquele que nos orienta, que nos mantém firme na presença de Deus e que nos convence do pecado. Essa é a função do Espírito Santo em nós, de nos levar para Deus, de interceder por nós. Então, sim, essa alma vivente, ela também é o Espírito Santo de Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, e na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado do solo. E o Senhor Deus brotou toda sorte de árvore agradável à vista, e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora preste atenção nessa passagem. Versículo 10. E saída de um rio do Éden,
para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 pedaços. O primeiro, chamado-se de Pison, era o que rodeava a terra de Havilá, aonde há ouro. O outro dessa terra era bom. O ouro dessa terra era bom. Também se encontra lá o odélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda na terra de Coche. O nome do terceiro rio é o Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Para quem não conhece o rio Eufrates e não conhece a profecia do rio Eufrates, me peça depois, me pergunta lá no grupo, que eu vou falar um pouco para vocês sobre essa profecia do rio Eufrates. Vocês vão se arrepiar com essa profecia. Ah, e também sobre a localização do paraíso. Existe mesmo essa localização do paraíso, pastora? Será que esse paraíso é mesmo nessa região? Aí eu vou conversar com vocês, eu vou falar para vocês sobre essas questões, tá bom? Continuando. Uma coisa que eu quero falar aqui que é muito importante. Nessa passagem do versículo 10, a palavra fala que o rio ele saía do Éden. Não fala que o rio voltava para o Éden. Você entende essa palavra? O Espírito Santo que está em nós precisamos transbordar. A gente tem que parar com essa mania de querer ficar o tempo inteiro buscando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele já está em você. É você que tem que transbordar o seu espírito para outra pessoa que esteja mais necessitada do que você. É você que precisa, porque, querida, se você chegar para mim e dizer, pastora, mas tem dias que eu preciso receber, tem dias que eu preciso me alimentar. Alimentar sim, mas receber não, porque não é assim que funciona o reino de Deus. Não é dessa forma que funciona o reino de Deus. É quando você precisa que você tem que entregar. É quando a gente está precisando que a gente mais tem que entregar para alguém que esteja mais necessitado que a gente. Então esse rio do Éden, ele não saía para fora, ele não saía para dentro, ele saía para fora. Ele emanava a água do rio do Éden. E esses rios separados banhavam outros lugares. 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Tinha uma função, não tinha? Cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Olha o que Deus disse. Eu te dei a ordem. De toda a árvore do jardim comerás, livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E Deus estava falando sobre morte espiritual. A formação da mulher. Vamos lá para a nossa formação, meninas. Atentas aí, hein? Formação da mulher. E disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Realmente, não é bom mesmo, porque o homem faz só besteira. Desculpa aí os homens que estiverem me ouvindo. E disse mais o Senhor Deus, é bom que os homens não estejam só. Far-lhe-eis uma auxiliadora, que lhe será idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os o homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus, e a todos os animais silvéticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado um sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou em uma mulher. Ele trouxe. E disse o homem, esta afinal é o osso dos meus ossos.
a carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Ora, o outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. O homem e a mulher estavam nus, mas eles não se envergonhavam. E eu quero trazer para você uma mensagem rapidamente aqui, quando fala sobre a formação da mulher. Deus disse, olha, é bom que você não esteja só. Deus falou para ele. Vou fazer para você uma mulher que seja idônea, auxiliadora. Você sabe por que Deus fez isso? No meu modo de ver, tirando todas as brincadeiras, né, que agora eu estava brincando aqui. Mas eu quero falar uma coisa muito séria para você. Quando Deus, ele trouxe para o homem uma auxiliadora, ele estava dizendo, quando você cair, você vai encontrar alguém que vai guiar você de volta para os caminhos do Senhor. Mesmo sendo Eva, a mulher que vai dar origem ao pecado, porque ela comeu da fruta e depois ela ofereceu. Ela vai ter um potencial muito grande de influenciar você a voltar para os caminhos de Deus. Você entende isso? Que o auxiliar é você ser o sacerdote da tua casa quando o teu marido não é. Auxiliar é você falar de Deus para ele quando ele não souber. Auxiliar é você dizer para ele, olha, isso que você está fazendo, querido, pode não ser bom espiritualmente. Deus não está se agradando disso. E eu tenho o dever, e eu tenho a obrigação de te dizer, mas se você quiser permanecer no erro, a responsabilidade não é minha, é sua. Única e exclusivamente sua. Nós, como mulheres, nós temos essa função de auxiliar, de ajudar, de aconselhar, de trazer para perto, mostrar a verdade da palavra, o amor de Deus, o amor de Jesus, o caminho do altar, o caminho do arrependimento. Porque mais para baixo Deus disse, olha, por isso que eu disse, deixa o homem, o pai e a mãe, e une a sua mulher. Torna vocês dois uma só carne. Quando ele fala de união, ele não fala de papel. Ele está falando de sexo, ele está falando de estarem juntos, de procriar, de terem amor, de terem desejos um pelo outro. De ser os dois uma só carne. Se um sente, o outro sente. Se um chora, o outro chora. Se um ri, o outro ri. De estar juntos, aliançados no poder do Senhor, fazendo a obra de Deus juntos, levando a palavra de Deus juntos. É isso que o Senhor estava dizendo. Eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Mas hoje a nossa nudez é a vergonha do Evangelho. Porque nós não acreditamos naquilo que é a palavra de Deus. Essa é a maior vergonha que nós podemos entregar ao Senhor. Muitas das vezes a gente fala que a gente acredita, mas a gente não acredita. A gente fala que confia, mas não confia. Fala que espera, mas não espera. Essa é a nossa nudez. Nós trazemos vergonha para o reino de Deus. Mas o Senhor nos ama mesmo quando a gente não merece. E Ele se dedica a nós, mesmo nós sendo filhos rebeldes. O Senhor continua nos direcionando todos os dias, queridas. E eu quero trazer para você uma explicação muito importante que vai do 1 ao 7. Quero dizer para vocês, querida, que toda a vida na terra, ela veio exclusivamente de Deus. Ela veio exclusivamente do próprio fôlego do Senhor. Por isso eu quero dizer para você que toda a vida, ela é santa. Toda a vida, ela tem um propósito especial do Senhor. Ao entrar no espírito, na matéria, nasce aí um terceiro elemento chamado alma vivente. E nesse caso, forma-se um homem completo, em corpo, alma e espírito. Presta atenção, você tem corpo, você tem alma e
e você tem espírito. A alma é o conjunto das felicidades intelectuais, emocionais e morais de um indivíduo. A sua mente. Já o espírito nos faz andar em comunhão com Deus. Inspira a alma. E a alma, ela vai regendo o corpo. A alma saudável, ela tem equilíbrio. Ela é alimentada com a palavra de Deus. Ela funciona como se fosse... Ela funciona entre o mundo espiritual e o nosso mundo físico. 8-15. O homem e a mulher, eles foram criados para viver em um paraíso, um lugar maravilhoso, um jardim, plantado, criado e formado pelo próprio Deus. Deus, ele nos concebeu, querido, para o que é belo, para o que é agradável à vista dele. Para a fertilidade, para a fartura. Ele não formou você para viver em solidão. Ele te formou para te fazer prosperar, para você multiplicar todas estas bênçãos. Ele formou Adão e Eva para cultivar. A vontade de Deus é que o homem viva neste jardim abençoado. E isso é possível após o encontro com Cristo. Isso é possível após uma vida de aliança com Deus. Isso ainda vai ser possível, isso é possível agora. Depende muito de como que está a tua aliança, daquilo que você tem vivido com Deus. Do 15 ao 17, Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Por amor. Ele fez isso porque ele queria se relacionar com um filho. Um filho perfeito, que partilha das suas mesmas naturezas. Prova do amor de Deus e de seu desejo de que o homem viva com ele, também porque ama e porque ele é livre. Por isso que Deus deixa ele livre, porque Deus ama. Assim como Deus, o homem também teria a capacidade de escolher a satisfação própria, mas preferia honrar a sua aliança, porque ama a Deus. Poderia escolher o mal, mas faria o bem. Poderia escolher o prazer do pecado, mas seria santo. Agora, ao comer da árvore proibida, o homem ele passou a conhecer a distinção dos dois lados. Do bem, já experimentado, aquele que ele partilhava com Deus, e do mal, do pecado. O pecado que gerou morte, que separou o homem do Criador, do Pai eterno. Agora, do 19 ao 20, ao determinar ao homem que desse nome a todos os animais, Deus ele estava confirmando a autoridade humana sobre aquela natureza, estabelecendo um domínio do homem sobre a criação e sobre a terra, bem como incentivando a usar a capacidade intelectual, a capacidade criativa, com uma sabedoria e debaixo do olhar atento do Senhor.
O homem e a mulher, eles foram criados espiritualmente juntos. Têm a mesma natureza espiritual de Deus. E dele receberam atribuições, autoridades e bênçãos. No mundo material, Deus formou a mulher da costela de Adão, depois de tudo já preparado e nomeado para auxiliar na administração que confiava ao homem. O casamento e a família, querida, são instituições criadas pelo próprio Deus. É um plano original de Deus para o homem, para que esse possa alcançar a plenitude como um ser humano. E a mulher, ela foi criada a partir de uma costela tirada do homem. Juntos, ela o completaria. Na forma em que ela foi criada, e ambos eram uma só carne. Deus estabeleceu ao homem e à mulher papéis diferentes e que se entrelaçem e se completavam. Eles se completavam num vínculo e também na aliança, chamados família, a qual produzia a bênção e a formação, a multiplicação através dos filhos. Deus, ele tinha um plano perfeito. Para esse povo. Ele tinha um plano. Naquele momento, o plano dele era esse. Mas depois ele teve que traçar o plano para a ressurreição após a queda do homem. E isso a gente vai ler amanhã. Amém? Eu agradeço demais a você que ficou até aqui, que ouviu a palavra até o final. E você que ouviu a palavra até o final, coloca aí: pastor, eu ouvi a palavra até o final. Louvado seja o nome do Senhor, você é abençoado por isso. Almeje, querido, não desiste, não para. Vá até o final mesmo. Deus vai te honrar, amém? Te amo em Jesus, um beijo da pastora. E fiquem com Deus.